Você já teve a sensação de que o mundo está sendo tomado por decisões absurdas? Que a ignorância está sendo normalizada enquanto a reflexão se torna incômoda? A cada dia parece mais difícil dialogar, construir, pensar com profundidade. A superficialidade virou regra, e quem se atreve a pensar é tratado como um incômodo. Mas esse fenômeno não é novo, nem aleatório. Ele já foi identificado, descrito e até previsto por estudiosos que entenderam a força destrutiva da estupidez coletiva. Como escreveu o historiador Carlos Cipolla no ensaio As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, uma pessoa estúpida é aquela que causa dano a outras pessoas sem obter qualquer benefício para si, ou até se prejudicando no processo. A estupidez tem algo de aterrador. Ela não depende de classe social, educação ou ideologia. Ela se espalha de forma democrática, silenciosa e devastadora. Cipolla afirma que não conseguimos prever quando um estúpido vai agir, nem qual será o impacto, mas podemos ter certeza de que ele causará dano. E quanto mais influência esse tipo de pessoa possuir, mais destrutiva se torna sua atuação. A ignorância organizada é uma força ativa e corrosiva. A probabilidade de uma pessoa ser estúpida independe de qualquer outra característica da pessoa. O estúpido prejudica os outros e a si mesmo sem obter qualquer vantagem. Uma das características mais perigosas da estupidez é a sua imprevisibilidade. O estúpido age sem lógica, sem cálculo, sem motivação aparente. E é justamente por isso que ele é mais nocivo que o mal intencional. Quem comete o mal por interesse pode ser previsto ou evitado. Já o estúpido destrói por impulso, por falta de consciência, e depois ainda se sente satisfeito com o estrago que causou. O malvado tem um plano, o estúpido não tem, e mesmo assim causa dano. É impossível estabelecer um padrão racional para o comportamento do estúpido. A força da estupidez não está apenas em quem a pratica, mas na quantidade de pessoas que o toleram. O estúpido ganha espaço quando a inteligência se omite, quando o bom senso se retrai por medo ou cansaço. E isso acontece com frequência, porque discutir com um estúpido é exaustivo e muitos preferem o silêncio. Mas esse silêncio tem um preço: a normalização do absurdo. Os não estúpidos frequentemente subestimam o poder destrutivo dos estúpidos. Eles se esquecem constantemente de que, a qualquer momento, em qualquer circunstância e lugar, lidar com estúpidos resulta em um erro custoso. Existe uma diferença fundamental entre a maldade e a estupidez. O mal, por mais cruel que seja, costuma ter um objetivo. Ele quer algo. O estúpido não. Ele destrói sem razão, sem estratégia, sem propósito. E é justamente por isso que Cipolla afirma que o estúpido é mais perigoso do que o malvado. O mal calcula, o estúpido simplesmente age, e seu estrago é muitas vezes irreversível. O bandido, mesmo sendo egoísta, é previsível. Já o estúpido é irracional e, por isso, mais perigoso. Contra o mal você pode se defender, contra a estupidez não há defesa racional. Cipolla propôs um modelo simples, mas profundamente revelador. 4 tipos de pessoas na sociedade. Os inteligentes, que agem de forma a beneficiar a si mesmo e aos outros. Os ingênuos, que ajudam os outros, mas se prejudicam. Os bandidos, que se beneficiam às custas do demais. E os estúpidos, os únicos que prejudicam todos, inclusive a si mesmos. São esses os verdadeiros sabotadores da coletividade. O mundo está dividido entre inteligentes, ingênuos, bandidos e estúpidos. Os últimos são os mais perigosos, pois causam perda sem nenhum ganho. Nenhum outro tipo de pessoa consegue causar tanto dano com tamanha frequência. A presença constante de pessoas estúpidas em qualquer grupo social compromete sua capacidade de avançar.
Elas travam processos, sabotam acordos, espalham desorganização, muitas vezes não por maldade, mas por absoluta incapacidade de compreender o que estão fazendo. E quanto mais poder têm, mais desintegram o tecido coletivo. A estupidez, quando sistematizada, paralisa qualquer tentativa de progresso. Uma sociedade pode sobreviver à presença de bandidos, mas é desintegrada pela ação persistente dos estúpidos. O estúpido é um agente da entropia social. Um dos maiores erros dos inteligentes é acreditar que podem controlar ou neutralizar os estúpidos com lógica. Mas Cipolla afirma que isso é uma armadilha. O estúpido não responde à razão nem à negociação. Ele quebra o jogo, muda as regras, age contra qualquer senso comum. E justamente quando achamos que temos domínio sobre ele, somos surpreendidos pelo caos. A inteligência subestima a estupidez e paga caro por isso. Os não estúpidos frequentemente esquecem o quão caro é lidar com um estúpido. Isso é um erro recorrente e destrutivo. Tentar racionalizar com a estupidez é como negociar com um terremoto. Quando a estupidez chega ao poder, os danos deixam de ser locais e se tornam sistêmicos. Decisões absurdas passam a ser políticas públicas. A incompetência vira critério. A ignorância é institucionalizada. E o mais grave, muitos aceitam, seguem e até defendem essas figuras porque confundem autoridade com sabedoria. Cipolla não ignora isso. Para ele, a estupidez no poder é um dos maiores riscos à estabilidade de qualquer civilização. Os estúpidos no poder causam danos em escala ampliada. Sua imprevisibilidade e irresponsabilidade contaminam estruturas inteiras. O impacto da estupidez cresce proporcionalmente à posição social do estúpido. A estupidez não precisa de lógica para se expandir. Ela cresce pela passividade dos que a subestimam. Muitos acreditam que o estúpido é inofensivo, apenas alguém desinformado. Mas Cipolla nos mostra que sua força está justamente na ausência de freios internos. Ele age com convicção e espalha suas ideias sem culpa ou ponderação. O problema é que, em massa, essas atitudes corroem o tecido social. Um estúpido isolado pode causar prejuízo. Uma multidão deles, legitimada por discursos simplistas, pode implodir instituições inteiras. O perigo da estupidez está em sua ação constante e desprovida de lógica. A soma de atos estúpidos, mesmo que individuais, tem o poder de desestruturar uma nação. Cipolla afirma que subestimar os estúpidos é um erro fatal. Muitos acreditam que, por serem ilógicos, são menos perigosos que os mal-intencionados. Mas a estupidez tem um diferencial brutal. Ela opera fora da racionalidade e, por isso, é impossível de prever. O estúpido toma decisões que não fazem sentido, nem para ele, nem para os outros, e, ainda assim, segue confiante. Não há negociação com esse tipo de ignorância. Ela não escuta, não pondera, apenas avança, causando danos desproporcionais a tudo que toca. Não há como prever o comportamento dos estúpidos. É isso que os torna tão perigosos. A racionalidade não alcança o estúpido. A lógica para ele é ruído. O mundo costuma se armar contra o mal intencional, mas raramente está preparado para a estupidez. Ela não se organiza como inimigo, não se veste como ameaça. Ela opera nas brechas da normalidade, enquanto todos estão distraídos. Por isso, Cipolla insiste: os estúpidos são mais perigosos que os bandidos. O bandido quer algo, e isso o torna previsível. Já o estúpido age sem propósito, sem benefício próprio.
e mesmo assim destrói. É como uma força cega e caótica que contamina tudo ao seu redor com convicções vazias e ações desastrosas. O bandido busca vantagem, o estúpido não, e isso o torna imprevisível e mais perigoso. O mundo se defende do mal, mas não sabe como enfrentar a estupidez. Quando a estupidez se espalha, ela cria uma cultura de mediocridade que se auto-perpetua. Os inteligentes se calam, os ingênuos obedecem e os estúpidos governam. O mais trágico é que, muitas vezes, essas figuras são vistas como autênticas ou corajosas, apenas por dizerem absurdos com firmezas. Cipolla nos convida a olhar com mais atenção. O estúpido no poder não apenas fracassa, ele leva consigo o futuro de todos. E talvez o maior gesto de lucidez seja reconhecer que há batalhas que não se vencem com razão, mas com resistência. Uma sociedade que tolera a estupidez em suas lideranças cava sua própria ruína. A estupidez não é apenas uma fraqueza individual, mas uma ameaça coletiva. Carlos Cipolla, As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.